Depois de mais de 13 capítulos repletos de pancadaria entre Sukuna versus Gojo, a batalha entre os dois finalmente chegou ao fim. Com Satoru dominando a luta da metade pro fim, tudo apontava que o professor fosse o vencedor da luta. Isso é claro, até a adaptação do Mahoraga aos poderes de Satoru, que levaram seu corpo a ser cortado ao meio. Com uma quebra de expectativa absurda, Sukuna sorri, dizendo para Satoru Gojo que durante o resto da sua vida jamais esquecerá o professor, com a mensagem clara de que a batalha entre ambos havia se encerrado e que não haveria mais volta. A grande batalha agora de Satoru Gojo é outra. É uma batalha para sobreviver. Isso se sobreviver. Mas sem dar tempo para o luto, Hajime corre para o campo de batalha com um sorriso no rosto. Como se fosse uma criança esperando esse grande momento por mais de 400 anos, Kashimo vai em direção ao campo de batalha para finalmente enfrentar o seu algoz prometido por Kenjaku. Yo Geeks, aqui é o LP e hoje nós vamos discutir como Hajime Kashimo pode também carregar um poder que é counter total do Sukuna. Na luta contra Hakari e Panda, tivemos a apresentação de Hajime como um feiticeiro extremamente apelão. Panda levou uma coça sem nenhuma espécie de conhecimento, perdendo para sempre seu núcleo de gorila e triceratopo. O filho de Yaga nem teve o reconhecimento contra o Kashimo, que só não foi dizimado porque Kenji chegou bem a tempo. Tivemos uma luta assim fantástica entre Kashimo e Hakari, onde uma hora o Hajime batia e na outra o Kenji apanhava. Mas tudo para mostrar o quão apelona era a técnica do feiticeiro. Kashimo é capaz de manipular as cargas elétricas da sua energia amaldiçoada. Isso lhe dá a capacidade de criar vários raios no meio de suas batalhas. Hajime é considerado por muitos como um dos jogadores mais fortes do jogo do abate e provavelmente possui imensas reservas de energia amaldiçoada. Sua energia amaldiçoada possui propriedades de corrente elétrica, colocando seu corpo em constante estado de eletrificação. Isso torna impossível defender os ataques físicos reforçados com a energia do Hajime, já que seus golpes chocam o oponente com os impactos. No meio da sua batalha contra Hakari, Hajime ainda foi capaz de manipular as características de sua energia amaldiçoada para lhe permitir que separe livremente suas cargas elétricas. Ao aplicar a carga positiva ao seu alvo imediatamente, Hajime pode descarregar a carga negativa sem perder a eletricidade para o solo. Isso resulta em um poderoso raio que rasga o ar e com certeza atingirá sem a necessidade da expansão de domínio, sendo o único feiticeiro apresentado na obra até agora com uma técnica de acerto garantido fora da sua expansão. Depois de descarregar esse ataque, Kashimo precisa de tempo para recarregar antes de poder disparar novamente. É claro que um counterzinho teria que ser dado para um poder tão apelão assim. Mas além de vermos o feliz Kashimo correndo para o campo de batalha, o narrador também chamou a nossa atenção com o título de Hajime Kashimo, o Deus do Trovão. Hajime foi considerado pelo Kenjaku como o maior feiticeiro da sua era, há 400 anos, quando o vilão lhe ofereceu um combate contra o Sukuna, visto que, mesmo estando em idade avançada, Hajime ainda passava o raio em vários feiticeiros, como vimos em seu flashback na luta contra o Hakari. Então, vamos analisar os kanjis colocados para o título de Hajime para Deus do Trovão no capítulo 236. Temos assim dois kanjis para Raijin. O primeiro é Rai, que significa trovão ou raio, e o segundo é Kami ou Shin, que basicamente significa Deus ou divindade, termo ligado a figuras divinas na mitologia japonesa. Assim, a gente sabe que o termo Raijin está conectado à tradução mesmo de Deus do Trovão, e sim, também a Raijin, que é o nome do Deus do Trovão na mitologia japonesa. Com isso, descobrimos a figura que tem inspiração para as habilidades do Hajime, Raijin, o deus que carrega tambores de trovão em suas costas.
Raijin é frequentemente representado como uma divindade feroz que controla os trovões, relâmpagos e tempestades. Assim fica evidente os pontos que Gege Akutami está querendo traçar para o personagem sobre quais aspectos que ele pode ter. Não é a primeira vez e nem será a última que Raijin será retratado em uma obra de mangá. Sasuke mesmo de Naruto era sempre falado e mostrado dessa forma, como essa figura conectada a ele. O próprio Enel de One Piece tem as mesmas características, carregando até mesmo os tambores de Raijin em suas costas. Gege está cozinhando algo gigantesco para o personagem e é por isso que ele pôs como desafiante agora do Sukuna e não o Yuta. Mas durante a batalha contra o Hakari, nós tivemos uma puta surpresa no final do confronto. Kenji, aos trancos e barrancos, conseguiu sair como vitorioso do confronto contra o feiticeiro. Mas o apostador percebeu algo meio que macabro. Hajime não havia usado a sua técnica inata na luta, o que deixou a situação ainda mais misteriosa para cima do feiticeiro, e como a luta contra o Sukuna poderia ser mesmo um grande combate. Isso porque Hajime revelou ao Hakari que só pode usar sua técnica uma única vez, ou seja, até agora todos os adversários que Hajime havia derrotado, todos eles ele os matou, apenas manipulando o poder da sua energia amaldiçoada. Hajime até hoje nunca utilizou sua técnica inata e como consequência parece nunca ter usado sua expansão de domínio. Uma compreensão absurda do poder amaldiçoado para saber que, mesmo nunca tendo utilizado sua técnica, ao utilizá-la uma única vez, perderia o acesso a ela para sempre. Mas, voltando a falar sobre o deus Raijin, não tem como não falar do personagem mais famoso que é inspirado nele, o Enel de One Piece. Uma das capacidades mais cabulosas do vilão de Skypiea era o seu poder de se tornar intangível. Não importasse o que fizessem contra ele, jamais seriam capazes de lhe tocar, de lhe atacar. Enel deu um puta trabalho para ser derrotado por Luffy, e só caiu porque o corpo do capitão é feito de borracha. E analisando assim os kanjis do nome Hajime, eu fiquei pensando na capacidade do seu poder e o que poderíamos encontrar em reflexo aos poderes de Enel e também ao Raijin. O nome Hajime é representado por 4 ideogramas que não podem ser lidos de uma forma direta, não tem um significado ali direto para o seu nome. Seu nome mesmo é representado com furiganás de Kashimo Hajime, como vocês estão vendo aí na tela. O primeiro kanji que nós temos é Shika, que significa cervo, veado. É o nome que acaba derivando ali pro nome de Shikamaru. Esse kanji se conecta ao estilo selvagem do animal, já que antigamente esse mesmo ideograma era utilizado para representar animais em geral. O segundo que nós temos é Murasaki, que significa roxo. Murasaki era o nome do processo para tingir peças de roupa ou qualquer outra coisa na cor roxa no Japão antigamente. O terceiro kanji que temos é Kumo, que significa nuvens que se formam no céu. E o quarto ideograma que temos é Ichi, que significa 1, o segundo número dos numerais. Assim, em uma tradução bem livre, teremos o significado do nome de Hajime para uma nuvem selvagem tingida de roxo. O mais interessante é notar que a cor do raio do Kashimo, como visto na cover do volume 21, é roxo também. Então fica bem claro que o roxo do nome do Kashimo tem a ver com a sua eletricidade. E o roxo tá perseguindo o Sukuna, hein? O roxo tá perseguindo o Sukuna e eu acho que não vai deixar ele em paz tão cedo. Agora, depois de toda essa apresentação, vamos puxar finalmente a informação que eu trouxe sobre o Enel. E se o poder do Kashimo for transformar o seu corpo em pura eletricidade? Kashimo mostrou que o seu poder amaldiçoado tem características bem específicas de eletricidade. E como ele possui um refinamento absurdo ao ponto de saber se poderá usar essa habilidade outra vez ou não. Isso mostra que ele tem um total controle sobre sua técnica, nessa separação também de átomos, de elétrons, de nêutrons, na forma de conseguir fazer o descarregamento de um raio. Assim, o que é apresentado para nós vemos que Hajime possui um poder que sai fora dos padrões dos demais. Um poder na qual é totalmente conveniente para que ele use apenas uma vez, já que é um poder
que lhe daria a capacidade de se transformar em um próprio raio, já que a sua manipulação chega até mesmo ao nível atômico. Hajime assim se tornaria a própria nuvem selvagem tingida de roxo, um ser que reflete a selvageria da natureza na base da eletricidade. Isso daria uma bruta dificuldade para o Sukuna, já que com o corpo do Hajime sendo algo intangível, o Rei das Maldições estaria novamente em uma enrascada para conseguir cortar o que não pode ser cortado. Com Satoru Gojo, o Sukuna teve que usar uma Horaga para conseguir se adaptar ao ilimitado, para então cortar o corpo do professor ao meio. Mas com Hajime, a banda seria outra. Não tem como cortar um corpo na qual não pode ser cortado, na qual é intangível, que pode ser intangível. Com um corpo de eletricidade como o de Enel em One Piece, o Sukuna terá que se virar ao quadrado para não ser colocado na parede contra o Hajime. E a situação fica ainda mais complicada quando você percebe o cenário final que Satoru deixou o Rei das Maldições. Se o Agito for mesmo formado ali pela totalidade dos cães, Nui, Orochi e o Cervo, o Sukuna já perdeu todas essas sombras. Assim também como já perdeu uma Horaga. O poder do Shikigami não pode ser mais restaurado depois que é exorcizado. Levantando então o questionamento de como a adaptação de uma Horaga vai ser levado em consideração ou não, já que como foi destruído, tudo pode mudar. Essa adaptação pode até mesmo desaparecer. Para a batalha, Sukuna possui com toda certeza os sapos, Max Elefante, os coelhos e o touro. Assim, temos que observar quem vai herdar de quem as habilidades que foram destruídas. Porém, o mais importante, se o tesouro do Horaga não funcionar como antigamente para que o Sukuna se adapte aos poderes da possível intangibilidade do Hajime, as coisas vão ficar extremamente complicadas para ele. Todavia, no mínimo, teremos mais uma luta incrível, onde o Sukuna vai ter que se reinventar mais uma vez.